Olá pessoal, tudo bom? Eu estava gravando uma aula aqui da área de instrumentação e surgiu até algumas dúvidas aqui a respeito de um componente que ele está presente hoje na instrumentação, nos instrumentos, mas poucos percebem um pouco a história dele, né? A maioria dos instrumentos, alguns mais modernos aí, eles já têm um ponto de medição. O que seria um ponto de medição? Vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem melhor como é que funciona isso. Imagine que eu tenho aqui um PLC, eu tenho uma entrada analógica, certo? Eu tenho um PLC, eu vou ter uma entrada analógica aqui, onde eu vou colocar um sinal aqui 4A20 de um instrumento qualquer. 4A20 mA. Vamos fazer um desenho aqui como se fosse um instrumento. Geralmente os instrumentos assim, você tem um visor, né? Vou botar aqui. Tem alguns botões de configuração, tal, tranquilo. E aqui depende do instrumento, tá? Ele tem um ponto de cheque. Esse ponto de cheque aqui vamos aqui, ó, interligar. Ele gera aqui 4A20 para o PLC. Então ele está fazendo a medição dele, ó. Suponhamos que ele está aqui na tubulação. Está na tubulação aqui, está medindo a pressão. Ele mede de 0 a 1 kg, força, centímetro quadrado. Ok. Está aqui. Aí ele vai gerar, vai medir a pressão e vai gerar o sinal para um PLC para poder sair, ser distribuído lá, né, para um computador, para um supervisório e tal. Ok, pessoal? Vamos fazer assim para entender melhor. Aí lá no computador, o operador consegue enxergar qual é a pressão aqui nessa tubulação. Inicialmente não existia esse ponto de cheque. Esse ponto de cheque é o seguinte: às vezes o instrumento está mostrando para mim lá um valor de pressão, certo? Suponhamos que ele está lá mostrando lá, vamos dizer assim, esse instrumento ele mede de 0 a 1 kg. Aqui, ó, 0 a 1 kg. E o sinal dele é de 4 a 20 mA. Ok? Está sem pressão a tubulação, ele vai gerar aqui 4 mA. Está 1 kg, ele vai gerar 20 mA. Está 0,5 kg, ele vai gerar 12, certo? Está 0,75, vai gerar 16 e vai embora. 0,25, ele vai gerar 8. Basicamente, dividir uma escala em 4. Então, suponhamos que você vem aqui na tubulação. Não, essa tubulação tem pressão. Às vezes tem um pressostato aqui, ó. Às vezes tem um pressostato aqui, indicando que tem pressão. Aqui, ó. Tá lá, indicando que tem pressão. Tá indicando que está com 0,25 quilos, né? Está indicando que tem pressão. Ué, tem pressão na tubulação, mas lá o operador está enxergando 0, ou está enxergando 20, ou sei lá o que está enxergando. Aonde que está o problema? O problema está aqui? Será? O instrumento não está medindo e não está gerando? Ou o instrumento está gerando, tá, pessoal? Só lembrando que às vezes aqui no laboratório tudo é perfeito, né? Vamos fazer isso aqui, ó. Às vezes isso aqui está na área e esse PLC está numa sala elétrica a 300 metros de distância, tá? Vou botar aqui, ó, 300 metros de distância. Você não consegue enxergar isso aqui lá, tá? Outro detalhe, isso aí é prática, tá, pessoal? Você tem o seu instrumento, vou fazer aqui melhor aqui, ó, aqui em cima. Você tem o seu instrumento. Lá no local onde ele está instalado tem uma caixa com uma borneira, certo, pessoal? Ó, tem uma borneira aqui, ó. Aí esse instrumento entra na borneira, dessa borneira sai e entra para a tubulação. Tá. Aí na tubulação vai lá na sala elétrica, passa por um outro painelzinho, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó.
Aí entra o cabo dele aqui, entra o cabo dele aqui. Aí desse cabo aqui é que vem para o PLC, tá? Entra aqui no PLC, ó. Então, olha só quantos pontos que o cabo desse instrumento passa até chegar no PLC. Isso é questão de estratégia, tá, gente? Às vezes existe uma modernização numa planta e para você não parar, faz-se um painel, deixa ele todo pronto, aí só virar de um para outro. Isso é tudo questão de estratégia. Mas existe, tá? Existe um instrumento para chegar no PLC, ele passou por 5 pontos. Tá? O próprio painel do PLC, eles pegam todas as entradas do PLC, ligam na borneira, para você não precisar ficar aqui parafusando no PLC, você parafusa na borneira, né? Que a entrada do PLC é difícil, fica com os cabos ali tudo rígido e tal. Mas vamos lá. Aí eu tenho um ponto de... Eu tenho esse instrumento aqui, ó, que está mandando. Está zerado aqui. Qual é o problema? É o cabo daqui para cá? É o cabo daqui para cá? É o cabo daqui para cá ou daqui para cá? É a entrada analógica do PLC que queimou? Então, quando você está num sistema desse, surgem milhares de hipóteses. Pode ter tido problema em vários pontos, né? Então, fica difícil. É o software que está com problema. Às vezes o drive daqui do computador deu problema e não está fazendo a leitura da variável no PLC. É o cabo de rede que deu problema, né? Então, é claro que por eliminação, né, você vai chegando a algum objetivo, né, vai chegando a alguns resultados. Não pode ser o cabo, senão perderia tudo, ficaria todo sem comunicação. E ele está lendo outras variáveis do PLC, então o cabo está ok. Mas é o cabo aqui é o fio que está chegando, a entrada que queimou. Então, para isso, os fabricantes desenvolveram para facilitar um ponto de cheque nesses aparelhos, certo? Na verdade, segundo a lenda urbana, vamos dizer assim, a lenda urbana, isso na verdade foi desenvolvido na área industrial. Então o pessoal ia instalando, ia tendo problemas e ia criando métodos para poder simplificar a vida. Por quê? Esse instrumento está aqui, gerando um sinal. Para eu poder fazer uma medição e saber se ele está gerando 4 a 20, eu tenho que abrir esse circuito, certo? Eu vou apagar isso aqui, ó. Eu vou interligar isso aqui, tá? Vou interligar. Pá. Vou desenhar um multiteste aqui. O seu multiteste tem que estar na escala agora de corrente, certo? Você vai botar seu multiteste numa escala de corrente. Vou botar aqui. Preferência miliampere, né? São multitestes de instrumentação que se chama, né? É para você medir baixíssimas correntes com precisão. Você vai botar ele na escala de corrente. Como sabemos quem é da área de elétrica, se você não é, acredite em mim. Na área de elétrica, todo mundo já sabe disso, né? Quando você vai fazer uma medição de corrente, você tem que medir em série, né? Vamos botar aqui, ó, eu tenho aqui uma fonte, né, uma resistência, eu tenho uma fonte, uma carga aqui. Se eu quiser medir tensão, eu posso medir em paralelo. Eu venho aqui, coloco aqui meu medidor, meço, tranquilo. Fechar aqui, né? Se eu quiser medir a corrente que está circulando aqui por esse circuito, a minha medição tem que ser em série. Então eu vou botar o meu medidor aqui, em série. Ok? Então, convencionado isso, para eu medir a corrente do instrumento, eu preciso verificar se o instrumento está funcionando. Eu preciso verificar se ele está mandando a corrente para o PLC. O que eu vou fazer? Vou abrir o circuito. Então eu abro o circuito, pego aqui meu multiteste, coloco uma ponta de prova aqui, pego meu multiteste, coloco outra ponta de prova aqui, a corrente vai circular por ele, continuar, fechar o circuito e vai medir. Certo? Certo. Está medindo correto. O grande problema é o seguinte, para você poder abrir o circuito para colocar o instrumento, aqui é o problema. Primeiro, se você abrir o circuito, é grande chance de você parar algum processo. A grande maioria das vezes é essa, né?
Esse instrumento ele está ali, ele precisa da medição dele para poder estar. Aí você fala assim, mas se já está com problema, você não sabe ainda se está com problema. Às vezes ele não está. A planta está funcionando, está com valor de 0 lá, você não sabe o que está acontecendo, tal. Ou tem situações também que esse instrumento, como eu falei, essas caixas de passagem estão em locais inacessíveis, tal. Para você poder medir no instrumento, você tem que abrir uma tampa dele. Geralmente essa parte de conexão do sinal é feita na parte de trás do instrumento, a parte da frente fica só o visor. E essa parte de trás tem uma tampa ali com as 20 roscas, com a prova de explosão. Às vezes você não pode abrir um instrumento na área, porque é uma área classificada. Então existe milhares de hipóteses e acreditem, tá, pessoal? Existe mesmo, nem sempre você consegue ir lá abrir um cabo para poder fazer a medição. Tá? Outro detalhe, às vezes você pega uma borneira com milhares ali de cabos chegando. E se você despluga um cabo errado? Existem plantas que demoram 3, 4 horas para voltar à normalidade, ou mais. Existem plantas que vocês conseguem chegar com um processo no ponto que ele estava 24 horas depois. Imagine, por causa de uma parada dessa, desplugou um cabo errado. Então, para evitar todos esses riscos, um certo técnico ou engenheiro, eu não sei, tá? Tem uma lenda urbana aí de uns colegas meus que já trabalham na indústria há uns 40 anos, tal, que me fala aí que foi um pessoal que eu já vi aí dando palestra e tal, lá na década de 80, quando estava fazendo medição, mas não sei se é verdade. Ele simplesmente fez o seguinte, ele foi lá no próprio painel elétrico e colocou um diodo. Só isso. Colocou um diodo. Olha o mosquito aqui, ó. Por que ele colocou um diodo? Porque toda vez que ele queria fazer a medição, ele não ia precisar mais abrir o circuito. Vamos analisar o que essa pessoa de visão fez? Bom, vou apagar aqui esse multiteste, vou apagar aqui essa tubulação para a gente poder trabalhar. O instrumento está aqui, a tubulação está enterrada, tá, mas está lá. Tá. Sabemos que o diodo, né, na grande maioria das vezes, ele tem aqui uma queda de tensão de 0,7 volts. Ok? Então eu coloquei o diodo, ele vai continuar conduzindo. Você está assistindo esse vídeo, se você for esperto, você está vendo que eu botei o diodo no lugar errado, para começar, né? Aqui não vai conduzir, né? Vou botar aqui em cima, né? Ele vai conduzir no positivo, certo? Aqui, ó. Pronto. Ok. Então ele colocou o diodo aqui. O diodo tem uma queda de tensão de, normalmente, de 0,7 volts, teoricamente, certo? Ele vai conduzir, tal, e vai continuar medindo. Se ele tem uma queda de tensão aqui, no momento que você vier aqui e pendurar o seu instrumento na escala de corrente, aonde que vai ser a menor resistência? Eu acabei de falar, né? Que quando você vai fazer a medição, numa escala de corrente, nós sabemos que a resistência tende a próximo de zero. A resistência interna do seu multímetro, do seu multiteste, do medidor. Então o que acontece? Se você está sem, ele continua conduzindo. Esse 0,7 vai dar uma queda de tensão, mas o sistema compensa. Quando você vem e coloca o seu instrumento aqui, ele vai ter uma queda de tensão muito menor do que a do diodo. Aí o que vai acontecer? A corrente vai percorrer pelo seu miliamperímetro e continuar. Se você tira, o que acontece? A corrente continua percorrendo pelo diodo com a queda de tensão. Então isso foi uma grande sacada. Aí a partir daí, o camarada foi lá, pegou o painel dele, colocou lá, foi nas borneiras lá, ó. Vamos botar aqui, ó, mais, menos, mais, menos, mais, menos. Aí ele foi lá, colocou o diodo. Ó, bota o diodo, tal.
certo? E aí vinha um instrumento aqui, ó, ligava no diodo, ligava no negativo. Vinha outro instrumento, ligava no diodo, ligava no negativo e ia embora. Aí deixava lá. Quando queria fazer a medição, ele podia vir aqui, ó, insere com o diodo que ele media e não precisava abrir o circuito, certo? Aí os fabricantes viram que era uma grande sacada, fizeram o quê? Foram lá, internamente ao instrumento, vou desmanchar aqui, ó, né? Continua aqui os cabos chegando. Eles foram aqui internamente ao instrumento, né? Suponhamos que o ponto é aqui, né? Foi lá, pá, colocou o diodo, certo? Daqui sai o negativo, aqui o positivo, aqui o negativo, tal, ó. Isso. E aí plugou aqui, ó. Então, na verdade, quando você pega o seu multiteste na escala de corrente e vai lá no instrumento e ele tem um ponto de cheque, quando você coloca o instrumento aqui, na verdade ele tem um diodo interno, insere com o sinal dele de corrente que ele vai gerar e internamente você bypassa esse diodo com o seu multiteste. Aí você vai gerar corrente para você. Aí você não precisa desconectar nada, você não precisa abrir a tampa dele que tem as conexões de sinal nem nada. Você talvez abra só o visor, se for necessário, tá? Tem uns que já tem as pontas de cheque até para fora, só específico para aquela ali. Você tira uma tampinha de borracha, coloca e acabou, tá pronto. Então assim, esse foi um grande recurso que foi desenvolvido e que tem facilitado muito a vida dos técnicos e do engenheiro. Mais um vídeo para te esclarecer uma particularidade da área de instrumentação. Deixe seu comentário embaixo, endosse. Se quiser comentar algo mais, também deixe aqui alguma sugestão, alguma dúvida que eu possa fazer outro vídeo para você, certo?